Nossa primeira pergunta ao governador foi o seguinte, governador Alagoas, o que ele espera, afinal, como combatente que são os governadores e prefeitos na primeira linha contra o Covid, o que ele espera dessa comissão? Confira. Olha, William, eu sou sempre um entusiasta do funcionamento do Estado Democrático de Direito e das organizações existentes. Antes de criar organizações, instâncias novas, eu acho fundamental fazer funcionar o que existe. Nesse caso, por exemplo, fazer funcionar o Ministério da Saúde. Eu acho que esse deve ser o foco do governo federal no momento. Governador, o senhor participou hoje dessa reunião entre os poderes aqui em Brasília. O senhor, representando a região Nordeste, como o governador menos alinhado ao governo Jair Bolsonaro. Todo mundo saiu com a impressão de que há uma tentativa de mudança de rumo do próprio presidente. O senhor acredita nisso? Olha, eu acho que uma tentativa de mudança de rumo, Thaís, realmente há. O que eu não acho é que é o suficiente para o que a pandemia está exigindo no momento. Parece que o presidente deseja defender a vacinação, as pessoas estão muito ansiosas, angustiadas por isso, mas ele não topa, a meu ver, avançar em outros temas importantes, como, por exemplo, a ampliação da rede hospitalar, as medidas de distanciamento social, ser um entusiasta do uso de máscaras, porque a gente precisa conter o avanço do vírus. Isso também é fundamental, além da vacinação. Governador, qual é então concretamente a sua demanda? O que o senhor quer que mude já? Olha, eu acho que o Ministério da Saúde precisa mudar bastante. Precisa respeitar o que recomenda a ciência nacional, a ciência internacional, precisa utilizar aqui as melhores práticas, precisa verbalizar que nós teremos uma coordenação nacional para juntar aquilo que for consenso e deixar o dissenso para um segundo momento. Porque o papel do Ministério da Saúde na condução de uma pandemia, do combate a uma pandemia, é fundamental, de maneira a organizar a estratégia nacional, definir metas, cobrar transparência para que todos os parâmetros sejam amplamente conhecidos, e a gente não observou isso até aqui. Por isso, estamos hoje na expectativa de mudança já sobre o quarto ministro, porque os anteriores, infelizmente, não tiveram a autonomia necessária. Eu disse hoje ao presidente Jair Bolsonaro na reunião, e eu senti que ele concordou, mesmo sem verbalizar, que a gente precisa, na saúde, da autonomia que o ministro Paulo Guedes teve no início do governo na economia. É disso que a gente precisa, para, com a ciência, a gente percorrer os desafios que a pandemia impõe. Governador, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez agora há pouco um discurso bastante duro ali no plenário, na presidência da Câmara, disse cartão amarelo para a gestão da pandemia. Disse que o Legislativo está bastante atento e falou até em remédios bastante amargos. Como que o senhor enxerga esse momento político do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acredita que o presidente da Câmara, Arthur Lira, dá um ultimato ao governo? Olha, eu li há pouco o pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu queria dizer que concordo. Eu até, nas últimas eleições, fui adversário do Arthur Lira lá em Alagoas. Nós somos, circunstancialmente, do mesmo estado. Mas eu concordo com o que ele coloca, porque há uma angústia muito grande. Nós passamos de 300 mil mortes. Mais de 3 mil pessoas morreram só no dia de ontem. Eu falei hoje na reunião, Thaís e William, na presença do presidente, que o Brasil tem hoje mais de 30 mil brasileiros em leitos de UTI e 150 mil brasileiros hospitalizados. Isso precisa de uma coordenação nacional competente, de pessoas experientes, de pessoas que tenham autonomia. E o Congresso Nacional, que vem tentando colaborar com o diálogo há tempos, inclusive desde antes dessas novas mesas diretoras da Câmara e do Senado, com Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, antes, e agora com Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira, está realmente perdendo a paciência, porque o povo brasileiro, com relação a esse combate à pandemia, já perdeu a paciência faz tempo e está cobrando saídas
das autoridades constituídas. Por isso eu acho importante a posição do presidente Arthur Lira e espero que ela reverbere no governo federal, no sentido de que encontremos um caminho melhor do que o caminho que tem sido percorrido até aqui. Quando o senhor pede mais coordenação, o senhor está dizendo que não existe. Quando o senhor pede que o governo federal acuda à situação de estados e prefeitos, o senhor está na prática dizendo que isso não existe. A gente vê o legislativo assumindo um papel de liderança na coordenação desses esforços. Temos uma intervenção branca? Não intervenção branca. O que há é ocupação de espaço de poder, né? Em política não existe vazio de poder. E não há como combater uma pandemia, William, sem evidência científica, no achômetro, tirando do bolso ou da cartola soluções para uma pandemia dessa natureza. Nós estamos vivendo o período mais difícil, certamente, do século XXI. Isso precisa de um esforço coordenado, de diálogo internacional, de um Ministério das Relações Exteriores que coloque o Brasil na vanguarda da disputa por vacinas. A gente precisa de um ministro da Saúde que dialogue, que seja autônomo no caminho em que a ciência estabelece para o enfrentamento à pandemia. A gente precisa estabelecer mecanismos de diálogo com governos e com prefeituras para deixar a sociedade segura. Eu sinto que é isso que o povo brasileiro deseja no momento.